Boa noite a todos. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação, a ata da 13ª sessão ordinária, realizada dia 19 de março, está em discussão. Está em votação. Ata aprovada. Colocado em discussão e votação, a ata da 5ª sessão extraordinária, realizada dia 19 de março. Está em discussão. Está em votação. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, proposituras constantes do expediente. Correspondência recebida de diversos. Ofício de Comutran, Conselho Municipal de Trânsito. Resposta ao requerimento 680/2017. Márcio Supervisor requer ao Comutran, Conselho Municipal de Trânsito, para que informe sobre a possibilidade de alterar para a mão única o tráfego de veículos na rua Euclides de Campos, exclusivamente no trecho adjacente à Escola Municipal Professor Francisco Prado Margarido, no Jardim Maringá. Ofício de Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Resposta ao requerimento 21/2018. Sidney Lara requer a Sabesp para que providencie reparos ao asfalto da rua Clóvis Mendes Garcia, em frente ao número 12, Vila São José. Ofício de Secretaria Municipal da Saúde, resposta ao requerimento 58/2018. Rodrigo Tassinari requer ao prefeito municipal para que informe como funciona e quais as medidas adotadas para que sejam realizados de forma correta a coleta e o descarte de lixo hospitalar e doméstico, conforme instituído no Código de Postura do município. Ofício de Demutran, Departamento Municipal de Trânsito. Resposta ao requerimento 81/2018. Osiel Pires de Moraes requer ao Demutran que informe a possibilidade de instalar lombo-faixa na Avenida Vaticano, em frente ao Colégio Leme. Denúncia apresentada por Hugo Leonardo Agnelli de Aquino, em face ao prefeito municipal, nos termos do Decreto-Lei 201 de 67. Proposituras. Emenda 1/2018, ao projeto de lei 10/2018, Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da nova redação artigo 1º. 1/2018, ao projeto de lei 25/2018, Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da nova redação artigo 1. 1/2018, ao projeto de lei 26/2018, Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da nova redação artigo 1º. 1/2018, ao projeto de lei 30/2018, vereador Jefferson Modesto Silva altera a redação do artigo 3º do projeto de lei 30/2018, que altera dispositivo da Lei Municipal número 1777, de 10 de abril de 2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Itapeva, Estatuto do Funcionário. 2/2018, ao projeto de lei 30/2018, vereador Márcio Supervisor, da nova redação artigo 3º do projeto de lei 30/2018, que altera dispositivo da Lei Municipal número 1777, de 10 de abril de 2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos do município de Itapeva. Parecer favorável das comissões competentes, encaminhando os projetos de lei 10, 25 e 26 para apreciação do plenário. Desfavorável das comissões de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa, dando ciência ao plenário do arquivamento do projeto de lei 23/2018. Requerimento 113/2018, vereador Jefferson Modesto Silva, requer ao senhor prefeito que informe sobre a possibilidade de efetuar doação de lotes urbanizados aos servidores públicos municipais efetivos, que têm piso salarial até 3 salários mínimos, destinados à construção da casa própria, desde que não sejam proprietários de nenhum imóvel residencial ou comercial. 114/2018, vereador Alexander Franson, requer que seja oficiada a empresa Electro solicitando informações do porquê ainda não foi realizada a instalação de energia elétrica na unidade consumidora 3965-2033 em atraso desde 31 de dezembro de 2017. Vereador Tião do Táxi, requer ao senhor prefeito que, junto à Secretaria de Finanças e Fiscalização de Itapeva, possibilite de informar critérios para conseguir alvará de propagandas temporárias. 116/2018, vereadora Débora Marcondes, requer ao senhor prefeito informação se foi realizado o levantamento das condições ambientais do trabalho, elaborado o LTCAT, laudo técnico das condições ambientais do trabalho, dos servidores que exercem a função braçal urbana na Secretaria de Transporte e Serviços Rurais,
para avaliar a possível alteração do adicional de insalubridade de 20% para 40%. 117/2018, vereadora Débora Marcondes. Requer ao senhor prefeito para que informe quais são os valores que estão repassados à empresa Jundiá pelo programa Passe Livre e quanto teve de economia com as novas rotas dos transportadores escolares, os perueiros. 118/2018, vereador Márcio, supervisor. Requer ao senhor prefeito para que informe sobre a possibilidade de aderir ao programa Brasil Transparente da Controladoria Geral da União, que auxilia municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. 119/2018, vereador Tony do Cofeza. Requer que seja oficiada a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para que nos informe a possibilidade de ampliação do horário de atendimento do Banco de Sangue. 120/2018, vereador Edivaldo Negão. Requer ao senhor prefeito municipal, que informe o porquê da falta de médicos na PAI e no CEAPEM de Itapeva e previsão de quando a situação será regularizada. 121/2018, vereador Wilson Roberto Margarido. Requer ao senhor prefeito, junto à empresa Jundiá, Transportadora Turística Limitada, sobre a possibilidade de criar a linha de transporte coletivo, descendo pela Avenida Europa, passando pela Rua José Rodrigues e subindo pela Aldo Russo no Jardim Santa Rosa até o terminal urbano. 122/2018, vereador Edivaldo Negão. Requer ao senhor prefeito municipal para que informe quais seriam os critérios de atendimento no UPA, Santa Casa e demais unidades de saúde de Itapeva. 123/2018, vereador Dr. Pedro Correia. Requer ao senhor prefeito municipal para que informe sobre as medidas adotadas pela administração referente à Lei 1067 de 1997, que institui o programa Adote uma Praça Pública no município de Itapeva. 124/2018, vereador Rodrigo Tassinari. Requer ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de encaminhar a esta casa projeto de lei que dispõe sobre a apresentação de ações intersetoriais de prevenção e enfrentamento às consequências das chuvas no município de Itapeva. 125/2018, vereadora Williana Souza. Requer que seja oficiado aos Correios sobre a possibilidade de entregar as correspondências do bairro Pacova uma vez por semana no Mercado Irmãos Oliveiras 3, que fica na estrada principal do referido bairro. Indicação. 166/2018, vereador Rodrigo Tassinari. Indica adotar medidas emergenciais para amenizar os estragos das chuvas no bairro do Parque Planalto. 167/2018, vereador Sidney Lara. Indica a operação tapa-buraco na rua Harold Heineckel, em toda a sua extensão localizada no CDHU. 168/2018, vereador Tião do Táxi. Indica corte de grama, limpeza e capinagem na Praça Pública Carlos Flávio Vasconcelos, no Parque São Jorge. 170/2018, vereador Sidney Lara. Indica corte de grama, limpeza da Praça Carlos Celestino dos Santos, localizada em frente à Escola José Vasques, Parque Cimentolândia. 171/2018, vereadora Vanessa Guari. Indica a limpeza e manutenção da Praça Padre José Pássaro, na SECAP. 172/2018, vereador Wilson Roberto Margarido. Indica a construção de praça pública com área de lazer no terreno público, ao lado da rua Manuel Eloy Garcias Martinez, localizado na Vila Nossa Senhora de Fátima. 173/2018, vereadora Vanessa Guari. Indica a capinagem da calçada da rua Flauzino Antunes, Centro. 174/2018, vereador Dr. Pedro Correia. Indica que seja elaborado o projeto de revitalização da Praça Anchieta, localizada no centro da cidade. 176/2018, vereadora Williana Souza. Indica a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Átila Bonilha Neto, localizada no Jardim Nova Itapeva, no Jardim Beija-Flor. 177/2018, vereador Tony do Cofeza. Indica a instalação de playground na EM José Maria de Oliveira, no bairro São Roque. Essa presidência encaminha as emendas 01 e 02 ao projeto de lei 30/2018. A Comissão de Legislação para examinar seus pareceres e requerimentos e indicações à Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime tema livre. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarido.
Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, queria cumprimentar aqui a família do Valdemar Rui de Oliveira, famoso Vadinho, toda a sua família, Marmo presente, presente também seu neto Gabriel, Outros, seu pai, família toda. Queria cumprimentar aqui os funcionários públicos municipais, assessores, a Ilminha também presente hoje aqui. Boa noite a todos. André, pastor André, Guarda Municipal, imprensa, TV Tem está presente também hoje, Vadinho. Vai fazer homenagem para o seu filho, para o seu neto, junto com a TV Tem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer rapidamente um comentário sobre uma emenda do prefeito, onde ele altera a lei 1777 de 2002, onde já foi feito uns comentários nas tribunas, referentes à abonada dos funcionários públicos municipais. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, fazer uma colocação, não desse vereador, mas uma posição que foi tirada do departamento jurídico dessa casa, do departamento jurídico fora da Câmara, aonde diz que esse projeto do prefeito, do Cavani, ele simplesmente vai acabar com a abonada de vocês. Então, eu queria até aqui aproveitar todos os funcionários públicos municipais que não estão presentes, mas estão assistindo, os internautas aí, dizer para vocês, e eu vou provar aqui, que esse projeto vai acabar com a abonada de todos os funcionários públicos municipais. Houve vários comentários na imprensa, inclusive no Facebook, mas eu gostaria de colocar aqui para vocês, inclusive está bem grifado, se alguém quiser vir discutir com o seu vereador, esse projeto está na casa já, eu gostaria de ler para vocês o artigo 69, onde diz o seguinte: nenhum funcionário poderá faltar ao serviço sem causa justificada. Depois, gente, preste atenção no que os advogados deram parecer. E vão dar um parecer sobre esse projeto quando ele vir para votação. São jogos de palavras. Eu vou mostrar para vocês. No parágrafo 2º, ele diz que a solta ao serviço até, no máximo, 6 por ano, no período que compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não excedendo a 1 por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, poderão ser abonadas. Poderão ser abonadas pelo superior imediato ao requerimento do funcionário no primeiro dia útil subsequente à falta. Então, eu digo para vocês, poderão, o chefe imediato poderá ou não abonar essa falta. Então, acabou a abonada do funcionário público municipal. Porque, aonde ele diz aqui, um atestado, se você estiver doente, não precisa de abonada nenhuma, vocês vão no médico, vão pegar um atestado e vão apresentar no dia seguinte, vão fazer o requerimento lá, está abonada a falta. Não por lei, mas por um direito por doença. Isso está na Constituição. Entende? Agora, eu vou fazer uma comparação do projeto 1777 e o projeto atual. O projeto 1777, ele diz, vocês são funcionários, os funcionários que estão nos assistindo, que o funcionário, para ele gozar daquela abonada, ele vai um dia antes, 10 dias, ele marca o dia, faz o requerimento que ele vai faltar naquele dia. Então, o chefe imediato, ele já vai substituir, vai saber que aquele funcionário vai faltar. É um direito dele, não precisa dizer nada, mas eu gostaria até aqui de falar alguma coisa, porque o funcionário público municipal, que está presente aqui, tem gente que mora no Guarizinho, trabalha na escola, trabalha no posto de saúde, tem gente que mora no Alto Brancal, e eu pergunto para vocês, como esse funcionário vai sair lá do Guarizinho para vir renovar sua carta de motorista? Como é que ele vai sair lá do Guarizinho e acertar a vida particular dele no banco, fazer um empréstimo, fazer qualquer coisa, acertar a sua vida no banco? É a vida particular dele. Entende? O funcionário da cidade de Itapeva também, que tem direito, ele não vai poder sair, ele tem que sair na hora do almoço. Almoçar correndo, chegar lá com a marmitinha no banco, ficar na fila lá, almoçando lá, porque a lei, o direito deles, sagrado, que já fazia parte do Estatuto do Funcionalismo Municipal, foi cancelado se essa lei for aprovada. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: lutem,
lutem. Pode contar com esse vereador que o meu voto vai ser contrário a essa lei. Eu respeito a posição de todo mundo nessa casa, mas eu vou vir nessa tribuna na oportunidade, quando for votado, se é que vai ser votada, porque eu até pediria ao senhor prefeito municipal que retire esse projeto dessa casa. Retire. Eu não vou falar aqui o nome de que eu vou dar esse projeto hoje, porque eu até me poupo. Mas é um projeto, né, no mínimo ordinário, né? Ordinário, porque ele está tirando um direito do trabalhador, né? É um projeto ruim. Não vou falar mais aqui, sabe, Vadinho, porque tem muita gente aqui que não merece escutar. Então, gente, lutem por seu direito, porque essa lei aqui é uma lei retrógrada. Depois o funcionário, no outro dia, eu não entendo isso daí, uma lei é pior que a outra. A lei anterior, o chefe Bineto ficava sabendo que o funcionário ia faltar. Nessa lei aqui, ele fica sabendo na hora, o funcionário faltou, então vamos esperar ver se ele está doente mesmo. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? A lei anterior, o chefe imediato podia administrar, não, vou pôr fulano lá no lugar aqui, tal, porque o fulano é direito dele, ele tem direito a essa falta abonada, então ele vai faltar, ele já fez um requerimento aqui, né? Então, o chefe imediato, aquela sessão, aquela escola, vai poder administrar aquela falta. Então, gente, lute pelo seu direito, é um direito sagrado, vocês têm direito a isso, vocês merecem isso daí, porque se essa lei for aprovada, vocês vão ficar encarcerados dentro do serviço de vocês, dentro de uma escola, não vão poder sair, só se vocês ficarem doentes ou estiverem morrendo. Daí vocês vão poder sair para acertar o problema de vocês fora da escola. Então, vocês vão perder o dia. Porque se não tiver doente, for acertar um problema particular, ou uma viagem, qualquer coisa que precisam fazer, vocês vão perder o dia. Agora, senhor presidente, eu gostaria, né, falei rápido aqui, Vadinho, porque eu gostaria, senhor presidente, que nós fizéssemos uma homenagem muito merecida para um menino, né, um jovem itapevense, que está brilhando no mundo, levando o nome de Itapeva. Até é bom vocês que estão aqui, são funcionários, conhecer esse menino. Ele está ganhando torneios no mundo inteiro, ganhou recentemente o torneio Brasil Kids Golf Tour, primeiro lugar competindo com o mundo inteiro. Então, senhor presidente, eu gostaria que nós demos um título para ele, de votos contra congratulações, e ele estava viajando. Hoje ele está aqui com o pai dele, com seus avós, com a família inteira. Então, nós gostaríamos de chamar a família do Gabriel, seu pai, sua mãe, seus avós aqui na frente. Nós vamos entregar pessoalmente esse título para você hoje, Gabriel. Vadinho, faça favor, venha até aqui na frente, aqui, que eu gostaria também que o nosso presidente fizesse parte também. O nome dele é Gabriel Oliveira Outros. Gabriel, faça favor, venha até aqui à frente.
Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os meus colegas vereadores dessa Casa de Leis, a todo o público aqui presente, funcionários públicos, colegas, Marinho, conselheiro tutelar, imprensa, TVT, meus familiares, Juliano, presidente da Câmara de Nova Campinas, colega vereador e o demais público presente aqui. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse projeto de lei 30/2018, que está dando bastante discussão nessa Casa de Leis. E, para vocês entenderem melhor, eu coloquei eles no telão para a gente verificar como que é esse projeto-lei. Tá. A lei atual, o Estatuto do Funcionário Público, Lei 1.777, de 2002. Um dos artigos que foram alterados foi o artigo 63. Como que era? Luto pelo falecimento do cônjuge, companheiro, filhos equiparados, pai, padrasto ou madrasta e irmãos até 8 dias. Como que está o projeto-lei encaminhado pelo prefeito municipal? Tá? Por luto nas seguintes conformidades: 2 dias consecutivos pelo falecimento dos sogros, cunhados, genros, nora e de pessoa declarada em seu assentamento funcional viva sob sua dependência econômica, e por 8 dias consecutivos pelo falecimento do cônjuge, companheiro, filhos equiparados, pai, padrasto ou madrasta, avós, irmãos e descendentes. Eu falo desse pedido, eu coloquei uma indicação ali que eu fiz, 1039 de 2017, eu fiz em outubro, que eu pedi para que o prefeito enviasse essa Casa de Leis um projeto que também desse direito à licença-luto para os funcionários públicos em caso de falecimento de avós, de netos e de pessoa que viva sob sua dependência. Morria um neto, a pessoa não poderia faltar no serviço, não podia justificar. Morria uma avó, não tinha como justificar. Até foi 2 colegas meus, a Isa, da Casa Transitória, e o Edson, que já foi conselheiro tutelar, que me falou sobre isso, e eu fiz essa indicação e mandei para o prefeito municipal. Então, nessa primeira parte, o artigo 63 deu direito a mais ao funcionário público, abrindo aí a mais direito de licença-luto. Ok? Vamos continuar. Pode passar a próxima. O artigo 69 também foi alterado. Como que era a redação do artigo? Decorridos 10 meses após o vencimento de suas férias, o departamento pessoal colocará imediatamente o funcionário em gozo de férias. No artigo 69, eu vi que eles, como que eu posso dizer, eles regulamentaram melhor de como já existe. Caberá à Coordenadoria de Recursos Humanos prestar anualmente informações acerca do período aquisitivo de férias de cada servidor municipal às secretarias municipais, cabendo a cada uma delas controlar, deliberar quanto ao período de gozo de férias e de seus servidores e colocá-los na fruição do benefício, evitando o vencimento de 2 ou mais períodos aquisitivos. Pode passar, por favor. Então, ele só apenas regulamentou. Esse é o artigo que está dando a maior discussão, artigo 86. Então, vamos ver certinho como estava na lei, como está hoje, que é o primeiro, o projeto, que é o segundo, e eu fiz uma emenda também nesse projeto, que é a terceira. Eu vou estar explicando para vocês. Artigo 86, como está hoje no Estatuto do Funcionário Público. Nenhum funcionário público poderá faltar ao serviço sem causa justificada. Parágrafo 1º. Considera-se as causas justificadas o fato que, por sua natureza ou circunstância, principalmente pela consequência no âmbito da família, possa razoavelmente constituir escusa do não comparecimento. Aí está tudo igual, tá? A parte de cima, parágrafo 1º, está nos 3 iguais. Vamos lá para como que está hoje o parágrafo 2º, que é o que está dando aí a maior repercussão. Parágrafo 2º. O funcionário terá direito a 6 ausências anuais no período de 12 meses, contados da data da admissão, no máximo uma vez por mês, em dia de sua livre escolha, que serão abonadas pelo chefe imediato, desde que informadas previamente que serão consideradas como efetivo exercício para todos os fins. Então, a abonada está o quê? De livre escolha. Você pede antes a abonada, daqui 7 dias eu vou faltar, daqui 1 mês vai ser aniversário do meu filho, tal dia ele avisa o funcionário, o chefe imediato, porque eu acredito que tem que avisar mesmo, porque tem setor que só tem um funcionário naquele setor.
Então, avisa, livre escolha do funcionário e marca sua abonada. Como que o prefeito mandou o projeto de lei? É o projeto na íntegra aqui, pessoal. Parágrafo 2º. Ele alterou como que ficou. As faltas ao serviço, até o máximo de 6 por ano, período que compreende de 1º de janeiro a 31 de dezembro, olha que ele já alterou. Antigamente era 12 meses, agora é do dia 1º a dia 31 de dezembro. Isso já ajuda, porque se eu entrei, por exemplo, em julho, eu tenho o direito de tirar 6 abonadas. Antigamente não tinha. Então, isso também já está acrescentando, porque se eu entrei em julho, eu tenho julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Uma abonada por mês, entendeu? Antigamente era de quando você entrava. Hoje, não. Hoje está como a partir do dia 1º ao dia 31. Não excedendo uma por mês, em razão de moléstia ou outro motivo relevante. A principal questão está nisso também. Poderão ser abonados pelo superior imediato a requerimento do funcionário no 1º dia útil subsequente ao do faltar. O que alterou na lei? Que antigamente pedia-se antes, agora é depois que você falta. E você tem que justificar o motivo, dar um motivo. Moléstia não é doença, senão seria atestado médico. Moléstia pode ser um mal-estar, pode ser uma cólica para as mulheres menstrual. Algum motivo relevante, mas ficou muito aberto. O que seria esse motivo relevante? Será que a morte de um colega é motivo relevante? Será que eu tenho uma viagem para Sorocaba é um motivo relevante? Ou bati meu carro naquele dia é um motivo relevante? Então, e acabou tirando a abonada anterior. Deu só a abonada posterior. Você vai pedir só depois que você faltar. Então, ficou meio sem, assim... Ao mesmo tempo que dá um direito, que muitas vezes a gente precisa faltar para um caso fortuito ou força maior, né, tirou um direito, mas, ao mesmo tempo, deu um direito também. Daí eu fiz uma emenda acrescentando os dois, deixando os dois direitos que vai ser votado nessa casa. Serão abonadas as faltas pelo chefe imediato, considerando como efetivo exercício para todos os fins, até no máximo de 6 por ano, não excedendo a 1 por mês, período que compreende de 1º de janeiro a 31, desde que, inciso 1º, solicitadas previamente pelo funcionário em dia de sua livre escolha. Manteve o que existe. Vai ser solicitada pelo funcionário aquilo que você já tem, no dia que vocês acharem melhor. Mas também deixei a segunda opção, porque ela é muito importante. Se um dia acontece alguma coisa ruim com você, bate um carro, você não pode trabalhar. Daí, nesse caso de grave, o que coloquei ali? Olha, em razão de moléstia ou outro motivo relevante, a requerimento do funcionário no 1º dia útil subsequente à data. Então, vocês vão ter o direito, tanto quanto marcar a abonada de livre escolha, tanto quanto pedir abonada se algo ruim acontecer num dia com vocês, no dia subsequente. E vocês colocam o motivo. Eu acho que assim vai melhorar bem. O projeto, pode ver, tem os dois, ficou bem diferente a colocação das abonadas. E colocando essa emenda, vai dar o direito às duas. Pode passar, por favor. Você tem uma parte, Arthur? Só um minutinho, senão não vai dar tempo de eu concluir. Terminando, já permite, tá? Só um segundinho. Artigo 87. Sem qualquer prejuízo, poderá o funcionário ausentar-se do serviço. Isso é como está no Estatuto. Por um dia, para a doação de sangue. Ele revogou, o prefeito revogou total esse artigo. Da turma falou, meu Deus, eu perdi o direito a ter falta se eu for doar sangue. Não, porque no artigo 63 já tem isso, estava repetitivo. Estava 2 artigos iguais. No artigo 63 está o quê? O dia de doação de sangue, um dia a cada semestre. Então, não tirou, é que o artigo estava repetitivo. O parágrafo 2º, lá na primeira parte, por 8 dias por ocasião de casamento, do falecimento do cônjuge, companheiro, pais, filhos menores sob sua guarda ou tutela, irmão. Na segunda parte, ali, casamento até 8 dias. Então, já tem 2 artigos iguais no artigo 63 do Estatuto, o artigo 87 está igual. Então, o prefeito ele tirou esse artigo porque estava repetitivo. E aquela última parte ali, ó, por 2 dias, por ocasião do falecimento do padrasto, sogros e cunhados, que já foram acrescentados. Então, o artigo 87 só foi excluído por quê? Ele foi excluído porque ele tinha 2 artigos iguais dentro do Estatuto. Então, aí não tirou direito. Então, não sei se eu fui bem clara com vocês. Eu mostrei passo a passo de como que está a lei. Eu fiz vídeo, eu publiquei. E eu acredito, sim, que tem que ter uma alteração. Não só eu apresentei emenda, o vereador Márcio apresentou a emenda, acho que o vereador Gé também apresentou a emenda, para adequar, para melhorar para vocês. Tá? De forma alguma, essa Casa de Leis vai votar, eu sou funcionária pública também.
afastada, porque eu acredito que eu não ia conseguir acumular as duas funções, mas, de forma alguma, a gente ia votar um projeto que tirasse direitos de vocês. Não sei se vai dar tempo. Queria que votasse a tela anterior. Votar na tela anterior, fazendo um favor, Edson. Se dá tempo. Você tem como? Então, no projeto original, diz lá que serão abonadas para o chefe imediato. Na segunda, do prefeito hoje, ele diz que poderão. E na emenda da senhora, a senhora põe lá em cima, lá, serão abonadas. Então, a emenda sua é a mesma coisa do projeto original, não precisava. Sua emenda, entende? Então, é um jogo de palavras que, se for aprovado do jeito que está lá, poderão, abonada dos funcionários públicos municipais já estão canceladas. Então, e a sua emenda é muito boa, só que não precisava dela, é só manter o... Eu só quero acrescentar aqui, vereadora, que poderão, você só poderá se você pedir. Se você não pedir, então, não poderão. Então, mantém. Parabéns, a senhora estudou o projeto. Quero aqui desejar boas-vindas ao presidente Juliano Nova Campina, Cleusa Cavalheiro, Toninho, vice-prefeito, Toninho Braganceiro e o Ringo. Sejam muito bem-vindos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Dr. Pedro Correia. Boa noite a todos. Senhor presidente, funcionários, colegas vereadores, guardas municipais, demais amigos presentes, muito bem-vindo a todos. Pegando um gancho do mesmo assunto, de funcionário, eu tenho interesse também nessa emenda, ou seja, nesse projeto. Estava vendo que em 2014 eu fiz uma primeira indicação, já verifiquei algumas falhas no Estatuto Municipal. Uma delas com relação exatamente à licença para alguns funcionários. A vereadora até comentou também, mas mesmo assim ainda ficou faltando. Seriam avós e netos, que não teriam direito de licença. Ainda no projeto original e com as emendas ficou fora os netos. Então, eu também estou fazendo uma emenda para incluir, porque na morte de neto, o avô também teria direito a essa licença. Com relação a essa polêmica aí das faltas abonadas, eu vejo assim, acho que não houve pretensão de prejuízo para os funcionários, por parte do prefeito. Realmente existia contradição e conflito entre o 87 e o 63 com relação a alguns itens. E aí foi pedido, então, no projeto original para revogar o 87, que está correto, porque ficam artigos conflitantes que geram mais dúvida ainda. Então, acho que foi plausível aí o projeto, em tese. Agora, poderá ou deverá? Aí também estou apresentando uma emenda para tirar o poderá, embora tenha dupla interpretação, como o presidente observou. Mas, para que não fique dúvida, e mesmo porque, em 2014, já aprovamos um projeto que diz que é direito, que deverá, então, acho que não tem que criar dúvida agora, 3 anos depois, deixar em dúvida esse direito. Então, também estou apresentando emenda nesse sentido, para que seja mantido o direito das abonadas. Eu tenho outro projeto que eu peço também, faço indicação já desde 2014, que não chegou o projeto ainda, com relação a funcionários que trabalham com motocicleta. Me passaram que tem cerca de 30 funcionários municipais que trabalham com motocicleta, por lei federal, e tem direito a um adicional de 30%. E o prefeito não mandou. Tá, então, estamos aguardando. Acho que um dia chegará. Com relação à ausência por servir de jurado, também tem direito o funcionário a não ser descontado. Eu estou fazendo uma emenda também para incluir esse direito. Queria aproveitar e fazer alguns agradecimentos. Primeiro, ao prefeito Cavani e ao secretário Geraldo, por ter nos atendido, em nome do pessoal das agrovilas 1 e 4. As máquinas estão lá, estão trabalhando. O pessoal estava preocupado com o escoamento da soja, dos produtos. Mas as máquinas já estão lá, já estão trabalhando, já praticamente já está... A maior parte do serviço está feito já, então não haverá nenhum prejuízo. Quero registrar também alguns agradecimentos aqui. Um agradecimento que seja ao deputado Goulart, Antônio Goulart, pelas emendas destinadas a Itapeva. Vou citar algumas aqui, algumas já liberadas. Por exemplo, 150 mil para a compra de um ônibus para a educação. O dinheiro já está liberado. 310 mil para a indústria
processadora de tomate, para equipamento e a construção do prédio. 250 mil para a conclusão das obras de pavimentação do Distrito Industrial. E tem mais 166 mil para a Santa Casa, destinada, e 100 mil que vai para a Secretaria da Saúde. Muito obrigado a todos. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Jefferson Modesto. Senhor presidente, público presente, imprensa, seja bem-vindo a todos nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu fico muito contente de ter sido o primeiro vereador a vir nessa tribuna e levar ao debate esse projeto de lei, né, que se trata da falta abonada. E fico contente também que os nobres edis aqui aprovaram, então, assim, discutindo e estão do lado do funcionário público. Realmente tem alguns artigos nessa lei, eu gostaria também que passasse, por favor. Inclusive, queria falar aqui que a própria Prefeitura Municipal de Itapeva, ela já viu que errou, tá? E aqui é o final, eu vou passar meio, não vou passar todas, mas é o final. Ele revogou o artigo 87, né? E também ali essa lei entra em vigor nesta data de publicação, revogados as disposições, em especial a lei municipal, que ela está revogando a lei no total. O que era, ele está revogando. E está criando um novo projeto de lei, com novas redações. Foi o que eu coloquei na sessão passada. Passa, por favor. Nós não podemos aqui confundir. Uma coisa é o direito, tá, adquirido do funcionário público. Na lei anterior, que ele fala, no artigo 2, ele fala o quê? Que o funcionário, ele tem livre escolha. Esse é o ponto que esse vereador, na sessão passada, é o ponto conflitante da nova redação para a antiga. Tanto é que eu fui o primeiro a fazer uma emenda para retroagir como está na Lei 3683/2014. Tá? Passa, por favor. Volta uma, por favor. Não, vai para frente. Não. Eu quero a comparação de como está e como estava. Aí, ó. Aí a Lei 3683/2014, do prefeito, da lei anterior, e aqui a nova redação do projeto que a Prefeitura de Itapeva enviou para a Câmara. Então, veja bem, é esse ponto que eu quero focar, que eu acho que é aí que eu acho que está o erro, na minha opinião, desse vereador. O que ele fala? Terá 6 ausências, etc., meses adotados. Aqui que eu falo, ó, de livre escolha, que serão abonadas pelo chefe imediato, informada previamente. Aí que eu falo, olha que ele mudou. Em razão de moléstia ou outro motivo desculpa. Poderão ser. É aí que está. Então, o funcionário hoje, ele vai, avisa o chefe imediato e tira a falta abonada. Aqui, como que a gente vai interpretar aqui o poderão?
Aí esse funcionário aí vai faltar, vai no outro dia. Não, motivo relevante. Qual motivo relevante? Não, acho que não é relevante. E daí? Poderão? Bom, ver está errado, poderão. Então, eu fiz uma emenda, fui o primeiro vereador a fazer a emenda, para voltar no texto antigo, que é de livre escolha. De livre escolha. E também, por que colocar em razão de moléstia ou outro motivo relevante? No meu ver, não tem necessidade. Mas tudo bem, não vem ao caso. A vereadora fez uma emenda também, deixando essa redação e voltando à redação antiga, né? O que eu quero passar aqui é que o Poder Executivo, ele já viu que tem textos conflitantes. Ele já percebeu isso e autorizou nós, vereadores, eu já fiz a minha emenda, a vereadora Débora fez a emenda dela, o vereador Márcio também fez uma emenda dela, né? O vereador dele. Então, eu acho assim, esse projeto já nasceu, na minha opinião, morto. Tá? Já nasceu morto. Morreu. Já era. Por quê, presidente? Porque... Pois não. Com relação a nascer morto o projeto, eu acho que existem alguns outros ganhos que o projeto traz. Eu acho Por isso que a gente fez a emenda. Isso, é importante a gente considerar isso. Sim, mas eu acho assim... Ele traz alguns ganhos e é importante a gente Sim, considerar. E por isso que eu queria falar aqui. E emendar onde for. Nós fizemos 3 emendas no projeto. O que eu queria propor aqui para todos os vereadores, os 15? Não é o vereador Gé que vai ganhar com o servidor, não é o Márcio, muito menos a Débora. Eu acho assim, nós temos trabalhado do lado do servidor. O que eu quero propor nessa noite? Que nós 3, a Câmara, sente, faça uma emenda coletiva de todos os vereadores, para não ficar que esse vereador fez, ou que o outro vereador fez, etc. Todos os vereadores, junto com o sindicato, que representa a classe, para que a gente dê uma nova redação para esse projeto. Eu ainda tenho dúvidas, até agora. E a própria prefeitura, eu estava agora com a secretária Patrícia, ela falou que, por ela, esse texto não teria no projeto. Então, saiu da TL e foi meio atropelado, veio para cá e perceberam isso depois que esse vereador levantou na tribuna para falar sobre esse projeto. Pois não? A parte ainda do vereador. Então, bem falado por você, pelo senhor. A gente tem que pensar que quem vai ganhar são os funcionários. Com certeza. Não esse vereador, não essa vereadora, nem esse Nós vereador. estamos fazendo nosso papel que é legislar, está do lado do funcionário. E uma vez corrigido, ganha o funcionário, porque há ganhos nesse projeto, com certeza. Da minha parte, concordo plenamente com Vossa Senhoria. Eu acho que a gente deve, sim, fazer uma coisa que seja de consenso e com a participação de todos os vereadores, porque é a intenção de todos nós vereadores que o funcionário público ganhe. Então, eu queria, ao sindicato, por favor, fizesse uma comissão e segunda-feira esse projeto deverá ir para... Não vai segunda-feira? Ou o sindicato, a gente bater um papo, ver os pontos relevantes que aí a gente vai mudar ou alterar alguma redação. Esse vereador propõe a retirar a emenda, todos os vereadores, a gente faz uma emenda ou da comissão ou uma emenda coletiva, para que venha de encontro a interesses do servidor público. Tá? Esse é o nosso papel, é de fiscalizar, estar aqui propondo mudanças para que venha encontro aos interesses de todos, principalmente servidores públicos que fazem um trabalho excelente. Que se não fosse os funcionários públicos concursados que toca essa máquina da prefeitura, quem seria da prefeitura? Né? São essas minhas colocações, presidente. Muito obrigado. Uma parte, um pouquinho, rapidinho. Tudo bem. Eu dava uma outra sugestão. Já tem 3 emendas protocoladas na secretaria. Podia analisar quais as emendas que estão mais adequadas já para o projeto correr e ver as que estão mais adequadas. Por exemplo, a tua emenda, você colocou também a questão da doação de sangue, que está já no artigo 63. Então, deveria tirar, porque ele não tirou esse direito de doação de sangue. Então, a gente vê qual emenda está mais elaborada, ou podemos até fazer uma outra, e votar para logo esse projeto dar esse direito para os funcionários públicos. Daí, corre mais rápido.
Sim, concordo, mas concorda comigo que ele revogou o artigo 87, vereadora? Sim, concordo, porque estava então tá repetitivo. Jóia. Então, gente, vamos trabalhar, vamos trabalhar em função... Eu acho que o assunto é extremamente relevante, mas eu acho que a gente tem que seguir o rito da casa, né? O senhor teve o acesso ao projeto quando ele entrou, mas ele sequer foi distribuído às comissões, nós nem temos um parecer jurídico, então. Eu acho que se seguir o trâmite das comissões, o senhor também, assim como eu, faz parte da Comissão da Legislação, nós já teremos um parecer, o projeto entra na casa, ele é encaminhado para o jurídico e, posteriormente, a nossa comissão. Eu acho que talvez a gente está aqui se antecipando a uma coisa que já pode vir pronta do jurídico, né? Para a gente pode tranquilizar as pessoas aí que, no nosso ver, esse tipo de projeto, se houver algum prejuízo ao funcionário, ele não prospera nessa casa. Exato. Obrigado pelas palavras, Rodrigo. Então, eu gostaria também, depois que tiver essa comissão, nós da comissão, Tony, que convidasse, por favor. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais com a palavra, vereador Alexander Françon. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários públicos, em nome dos meus assessores, Lino e Moacir, quero cumprimentar toda a população, quero cumprimentar também aqui o Marinho, primeiro suplente do PMDB, Chimbica, que nos alegra aqui com sua visita, o Marmo, os funcionários da casa, jurídico aqui da casa presente também, o Jornal no Alvo, a imprensa TV Tem, nos alegra aqui com a presença de vocês. Gostaria de falar rapidinho, chegamos hoje de Brasília, estive lá em Brasília, no Congresso Nacional, em reunião com o deputado federal Guilherme Mussi, no qual nós estávamos reivindicando para a cidade de Itapeva o recurso para o reparo das pontes da zona rural. Sabemos que a zona rural de Itapeva é muito extensa e precisando fazer reparo nas pontes. Pedimos que o deputado federal Guilherme Mussi, juntamente com o secretário de Estado, Maurício Brusadin, pudesse fornecer para nós todo o madeiramento para fazer os reparos nas pontes. Foi positivo, o secretário de Estado estava presente lá e conseguiu a liberação do madeiramento para fazer reparo de diversas pontes. E a prefeitura, em contrapartida, entra com a mão de obra. Então, isso já foi um progresso para nós. Também, no ano passado, estivemos, junto com o deputado estadual Jorge Caruso, solicitando um recurso de R$190 mil para a compra de uma van 0 quilômetro para a saúde de Itapeva, para levar os pacientes de Itapeva para Jaú, São Paulo, Sorocaba, para esses pacientes estar podendo fazer o transporte aí, né, adequado dessas pessoas. E estivemos lá no Ministério da Saúde e até o final do mês de abril já será pago essa emenda no valor de R$190 mil para beneficiar a cidade de Itapeva e os pacientes. Então, estamos trabalhando aí, cheguei agora há pouco de Brasília, correndo o trecho lá, não é fácil, vários ministérios, o Congresso é grande, Brasília é grande, mas com maior alegria a gente foi e trouxemos aqui êxito. Sobre o assunto de hoje, que foi falado sobre o servidor público, quero dizer que este vereador aqui é solidário à causa de vocês. Eu acho importante que os servidores realmente se unam para manterem os seus direitos, e este vereador aqui já se coloca à disposição para estar votando e mantendo ou ampliando o direito de vocês. O que nós possamos fazer é progredir e não regredir. Esse assunto que foi discutido aqui hoje não está na pauta, não vai ser votado, existe o trâmite aqui ainda que será passado pelas comissões, existe uma ampla discussão sobre isso, então hoje não está na pauta esse assunto, eles estão discutindo alguma coisa que vai ser votado ainda no decorrer dos próximos dias. Mas já ficou válido aqui a ideias dos vereadores, a posição deles, e no meu entendimento, está aqui o presidente do sindicato, que eu acho importante ter uma comissão dos funcionários juntamente com o sindicato, sentar com os vereadores e realmente ver a melhor redação. Eu acho que a única questão que ficou em dúvida
é a questão do poderão, tá, que está gerando uma dúvida, aí nos demais, pelo que eu percebi, e poderia trocar essa palavra poderão e deverá. Pronto, acabou o problema. Eles estão com medo, por exemplo, de um chefe imediato simplesmente chegar lá e falar assim, ó, não vou conceder. Então, poderão deu essa margem para algumas pessoas. E a partir do momento que você colocou deverá, aí sanou essa dúvida, eu acho que já resolve o problema e acaba com assim, possíveis entendimentos referentes ao projeto. Vamos analisar com carinho e tenho certeza que será sanado da melhor maneira possível para o bem do funcionário público. Tenho certeza que todos os vereadores aqui estão do lado de vocês, estão querendo manter os direitos de vocês, jamais retroagir ou tirar algum direito, sim manter e melhorar. Mas eu gostaria de falar um assunto polêmico hoje que está na pauta, eu já vou justificar o meu voto, é referente aqui a uma denúncia solicitando que seja feita uma comissão processante para o prefeito Luiz Cavani. Eu sou bacharel em Direito, então, e quando eu fui eleito nesta casa, eu fiz um juramento, e esse juramento diz que eu tenho que seguir as leis do país e falar a verdade para a população de Itapeva. Eu, como bacharel em Direito, não posso vir aqui simplesmente falar absurdos ou falar mentiras, porque nós temos uma responsabilidade com o nosso eleitorado. Todos sabem do nosso trabalho aqui, tenho fiscalizado a prefeitura, tenho fiscalizado diversos assuntos aqui no município, tenho apresentado, tenho ido ao Ministério Público, essa é a minha forma de trabalhar. Mas antes de tudo isso, eu tenho que ser coerente e tenho que ser justo nas coisas, ainda mais com o meu entendimento na área da advocacia, no qual fui formado. E o assunto que está dizendo aqui hoje, está solicitando que seja aberta uma denúncia apresentada pelo senhor Hugo Leonardo Agnelli, de Aquino, em face do prefeito municipal, nos termos do decreto. No decreto dessa lei, ele fala que o prefeito ele mentiu, né, quando deu umas entrevistas lá na rádio e para a TVT, dizendo que ele não tinha cometido dolo e ter ferido ao erário público, né? Então, ele está solicitando que o prefeito seja cassado pelo fato dessas alegações. Primeiramente, eu gostaria de explicar o trâmite que funciona aqui. Se a Câmara receber esta denúncia, forma uma comissão processante e a Câmara poderá cassar o prefeito ou não. Bem, pelo meu entendimento que está aqui, eu li todo o pedido do senhor Hugo, eu li todo, ele mostrou aqui até as condenações. Vou explicar rapidinho para que todos possam entender. O prefeito foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça. Quando ele for condenado, temos vários advogados aqui presentes, inclusive aqui na mesa. Quando o prefeito ele é condenado em segunda instância, ele tem a fase recursal. O prefeito ainda está em fase recursal. Ele tem de cara agora o embargo de declaração, que é sanar uma dúvida na sentença. Sanando essa dúvida na sentença, ele pode entrar com agora um recurso especial no STJ. Não havendo o recebimento desse recurso no STJ, ele pode entrar com um recurso extraordinário no STF. Então, esses são os caminhos que o prefeito ainda tem o direito, de acordo com a Constituição do país. Então, até o presente momento, o prefeito ele teve uma condenação no tribunal, mas essa sentença não transitou e julgou. O que isso significa? Que ainda ele não pode, por exemplo, perder o mandato até que cumpra todos os recursos. E a defesa do prefeito é o seguinte, que ele não cometeu dano ao erário e não foi de forma dolosa. Então, o que isso significa? Que nesta entrevista que o prefeito concedeu para a rádio, concedeu para a imprensa, isso deixou claro que, no entendimento dele, como ele apresentou esse recurso, ele não cometeu isso. E a Justiça entendeu, nesse acordo, que ele cometeu essa injustiça. Resumindo, se essa sentença já fosse transitado em julgado, o prefeito realmente estaria cometendo um crime, porque ele já estaria alegando uma coisa numa coisa que já foi transitada e julgado. Como essa sentença ainda não transitou e julgou, o prefeito, até o momento, ele não mentiu na sua declaração. Então, eu, como bacharel em Direito, tenho que ser coerente aqui, temos advogado aqui presente, temos advogado nos assistindo. Então, de acordo com esse entendimento aqui hoje,
esse pedido aqui não cabe neste momento. Já está na Justiça, a Justiça já está administrando isso aqui, cabe à Justiça dar uma sentença transitada e julgado. A partir do momento que tiver uma sentença transitada e julgado, e o prefeito tiver um posicionamento, numa entrevista como prefeito de Itapeva, alegando que ele não cometeu dolo ou algum dano ao erário, aí sim ele pode ser denunciado de acordo com esse artigo aqui. Então, já estou justificando o meu voto, vou votar contra o recebimento dessa denúncia, de acordo pelo meu juramento que eu fiz na Câmara Municipal, de acordo com os meus conhecimentos jurídicos, isso aqui está infundado. Tá? Já estou justificando, sou coerente e sou justo. Tenho que denunciar, denuncio, tenho que fazer as denúncias, eu faço, mas dentro de uma legalidade. A parte, vereador. Pois não. Com relação ao primeiro assunto relativo aos funcionários públicos ainda, a gente falou de chamar o sindicato dos funcionários. Eu acho que a FUP também poderia ser... O presidente Guilherme Albert está aí, né? Com certeza. certeza. A gente poderia fazer para equiparar todos aí, né? Com certeza. Eu acho que de extrema importância a presença de todos os funcionários, uma comissão da FUP, uma comissão do sindicato, comissão dos vereadores, que já vai ser passado nas comissões mesmo. As comissões é para debate e, com certeza, poderá chegar nesse assunto. Então, boa noite a todos vocês e fiquem com Deus. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Tony do Confessa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras Débora, Viliana e Vanessa, imprensa, funcionários municipais, doutora Marina, hoje também aqui fazendo presente, nossa advogada aqui da Câmara, Billy, radialista, demais funcionários, assessores, guarda municipal. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, duas coisas rapidamente. Eu queria falar com o Gabriel, né, que foi homenageado pelo Margaredo aqui, Margaredo, que eu acho que até caberia para mim, talvez no futuro, homenagem, que o presidente sabe que eu também tenho jeito para esse negócio de golfe, viu? Joguei com o presidente lá e você viu que eu tenho jeito, né, presidente? E, além disso, o menino ainda é corintiano, presidente. Então, veja que ele tem mais essa qualidade ainda. Senhor presidente, rapidamente falar nessa questão do projeto, dizer o seguinte, fiquem tranquilos que a coisa caminha com muita calma, com muita seriedade, com muita responsabilidade. O projeto foi apenas lido aqui, vai para a mão do presidente que encaminha o projeto devidamente para as comissões, primeiramente vai para o jurídico dar parecer, vem para a comissão para discutir. Essa ideia que vocês estão dando aí, que eu acho excelente, mas eu acho que caberia da gente aguardar esse trâmite legal, porque o projeto ainda nem vai ser encaminhado ainda. Uma outra coisa muito importante para funcionários guardar aí, para todos, viu? Nós votamos a lei em 2014, não foi isso? Então, nós votamos lei para dar benefícios. Então, nós não iremos votar leis aqui para tirar benefícios, de forma nenhuma. Se for para acrescentar alguma coisa, tudo bem, mas trocar uma coisa pela outra, que fique até mal entendido, de forma nenhuma. Isso, com certeza absoluta, deve ser o entendimento de todos os vereadores, porque essa é a nossa função aqui, para isso que fomos eleitos. Então, essa questão de falta abonada, que é aquela que você tem direito de usá-la dentro das 6 faltas, dentro do período que é compreendido e respeitado ali, é uma prerrogativa que o funcionário tem para usá-la quando quiser. E de uma forma ainda, de uma forma saudável. Pode ser para um passeio, pode ser para uma compra, pode ser para fazer o que quiser. Pode ser para uma pescaria, pode ser para, não interessa, visitar um parente, passear. Não vamos nem entrar no mérito da questão de luto, de falecimento ali, porque daí já é uma causa triste. Entendeu, Magué? Mas, mesmo assim, seria ainda uma coisa para ver. Então, fiquem tranquilos que nós vamos cuidar com seriedade. O que alguns vereadores manifestaram, com certeza, que é de todos nós. Vocês podem ficar tranquilos disso, que esse projeto, se ele não for para caminhar com benefícios, eu acho que nenhum vereador aqui vai deixar de cumprir com o seu papel
para o qual foi eleito, de defender o interesse, de fazer o contrário. Então, senhor presidente, eu fiz questão de vir aqui falar sobre isso em relação à questão do projeto. O projeto ainda que está parado, nem começou ainda a caminhar dentro da Casa de Leis. Com certeza, quando for caminhar, que for para a comissão, que tiver parecer jurídico, aí sim, aí nós temos tempos ainda com o projeto dentro da comissão, aí para fazermos exatamente isso. Chamarmos a FUP, chamarmos o sindicato, ouvir eles, sentar, verificar, fazer uma coisa em conjunto. Aqui não vai ter enganação de todo mundo vir aqui discurso e fala, quando vocês menos esperam, o projeto está sendo votado, de qualquer forma, de uma forma irresponsável. Aqui são vereadores comprometidos e sérios, procurando, ninguém aqui é santo, ninguém é perfeito, mas procurando todo mundo aqui fazer um trabalho decente, em favor da cidade, em favor do funcionário, em favor da comunidade. Eu acho que esse é o nosso papel e assim tem que ser. Então, saiam daqui tranquilos de que vocês têm aqui um grupo de vereadores, de 15 vereadores, cuidando e zelando por essa situação. Que se não for dessa forma, se não acontecer dessa forma, é como alguns vereadores disseram aqui, com certeza que a minha posição também seria a mesma, de estar contra esse projeto e votar contra esse projeto. Até de pedir que o prefeito retirasse o projeto, se for para prejudicar. Então, se for para beneficiar, que fique na casa, que a gente coloque emendas da forma que foi feito aqui, achei muito interessante, da forma em conjunta, uma emenda dos vereadores, que agrade realmente, que vocês fiquem a contento e que façam de uma forma melhor. Nunca para tirar, mas sempre para aumentar e dar mais benefício a vocês. São minhas colocações, muito obrigado. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Laércio Lopes. Boa noite, presidente, em quem cumprimento os demais integrantes da mesa. Gostaria de cumprimentar a vereadora Vanessa Guari, em quem cumprimento os demais vereadores. Nossos amigos vereadores de Nova Campina, vice-prefeito, sejam muito bem-vindos a essa Casa de Leis, público presente, imprensa, assessor do deputado Dr. Ulisses, amigos, boa noite a todos. Gostaria de utilizar a tribuna hoje para falar de alguns tópicos. Por exemplo, gostaria de lembrar aqui, presidente Osiel, esse assunto falta abonada foi uma luta que nós tivemos, Margarido, na gestão anterior, onde eu fiz várias indicações ao prefeito Roberto para que estendesse aquele benefício que era de algumas classes dentro da prefeitura, da educação e alguns outros. Articulamos, corremos atrás, brigamos com o prefeito e conseguimos fazer com que ele mandasse esse projeto para essa Casa de Leis, que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. E eu tenho plena consciência e certeza que nenhum dos 15 aqui vai ser contrário ou vai deixar passar alguma coisa que venha realmente tirar um benefício dos servidores públicos. Eu vejo também que nós precisamos tentar agregar valor ao servidor público, uma vez que nós temos tantas classes hoje dentro do serviço público que estão com seus salários extremamente defasados. Nós tentamos, por diversas vezes, já conversar com o prefeito, com o secretário financeiro, mas não conseguimos êxito, sempre com a mesmo discurso, que não tem recurso, que a situação está difícil. Um dos pleitos que nós temos é que seja feito uma atualização do cartão alimentação, e nós não conseguimos. Diversos vereadores também já fizeram isso aqui e não conseguiram. Porém, eu gostaria de aproveitar a presença aqui hoje da FUP, do sindicato, para que junto nós possamos, no mês de maio, o prefeito deve protocolar nessa casa a LDO. E na LDO nós podemos fazer emenda, e na LDO eu já gostaria de assumir um compromisso aqui, tanto com o sindicato como com a FUP, para que nós pudéssemos fazer com que o prefeito colocasse no orçamento do ano que vem o mesmo indexador da atualização, para que não tenha perda inflacionária
do salário, nós pudéssemos também refletir isso no cartão alimentação. Já que ele não pode dar o aumento que é merecido e que é justo, que dê pelo menos a atualização inflacionária. E isso nós podemos fazer na LDO quando ela entra aqui nessa Casa de Leis. Então, já gostaria de deixar protocolado aqui, junto com o sindicato, e assumir esse compromisso, para que na LDO nós possamos fazer essa emenda e deixar muito claro que, para o orçamento de 2019, o prefeito vai ter que prever isso nas suas despesas, vai ter que prever esse, eu não diria gasto, porque quando você retribui ao funcionário, isso é um investimento para minimizar essa defasagem que nós temos aí no salário de muitas classes hoje dentro da prefeitura. Gostaria aqui também de concordar com o vereador Alexander Françon sobre o tema que ele trouxe aqui, em relação ao processo que vai ser votado em relação ao prefeito. Procuramos o jurídico da casa, ele nos deu a informação necessária e, com certeza, nós vamos acompanhar a fala do vereador Alexander Françon, principalmente pelo fato do quesito que ainda está em trânsito e ainda não foi julgado. Então, ele tem esse direito de defesa a ele mesmo, então nós concordamos previamente e somos, podemos assim dizer que nós concordamos com o que o Alexander Françon trouxe aqui à tribuna e vamos acompanhar esse voto. Obrigado, presidente. Continuamos em regime de tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Peço ao secretário que chame os vereadores ausentes, por favor. Para a leitura da senhora secretária, a emenda 01 ao projeto de lei 10/2018. Emenda 01 ao projeto de lei 10/2018. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da nova redação artigo 1º. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Emenda aprovada. Para a leitura da senhora secretária, o projeto de lei 10/2018. Projeto de lei 10/2018. Vereador Osiel Pires de Moraes dispõe sobre denominação de via pública de Dirce Usni Cavani, no Pilão d'Água. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, a emenda 01 ao projeto de lei 25/2018. Emenda 01 ao projeto de lei 25/2018. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da nova redação ao artigo 1º. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Emenda aprovada. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 25/2018, com emenda aprovada. Projeto de lei 25/2018. Prefeito Luiz Cavani autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à entidade Lar do Amor para o fim que especifica. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Para a leitura da senhora secretária, emenda 01 ao projeto de lei 26/2018. Emenda 01 ao projeto de lei 26/2018. Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da nova redação artigo 1º. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Emenda aprovada. Para a leitura da senhora secretária, projeto de lei 26/2018, com emendas aprovadas. Projeto de lei 26/2018. Prefeito Luiz Cavani autoriza o Poder Executivo a repassar recurso por meio de subvenção social à entidade, associação beneficente ao Teu Encontro, para o fim que especifica. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levante. Projeto de lei aprovado em primeira votação.
Para a leitura da senhora secretária, requerimento 112/2018. Requerimento 112/2018. Vereador Alexandre Franson requer que seja oficiado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que envie informações sobre a possibilidade da inclusão de CEP no anel viário Mário Covas. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, requerimento 114/2018. Requerimento 114/2018. Vereador Alexandre Franson requer que seja oficiado à empresa Electro, solicitando informações do porquê ainda não foi realizada a instalação de energia elétrica na unidade consumidora 3965-2033, em atraso desde 31 de dezembro de 2017. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, requerimento 119/2018. Requerimento 119/2018. Vereador Tônio do Cofesa requer que seja oficiada a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva para que nos informe a possibilidade de ampliação do horário de atendimento no banco de sangue. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, requerimento 125/2018. Requerimento 125/2018. Vereadora Viliana Souza requer que seja oficiado aos Correios sobre a possibilidade de entregar as correspondências no bairro Pacova, uma vez por semana no mercado Irmãos Oliveira 3, que fica na estrada principal do referido bairro. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura da senhora secretária, a denúncia apresentada por Hugo Leonardo Agnelli de Aquino, em face ao prefeito municipal, nos termos do Decreto-Lei 201/67. Ilustre senhor presidente do Poder Legislativo de Itapeva, nobres vereadores e mesa diretora da Câmara Municipal, eu, Hugo Leonardo Agnelli de Aquino, brasileiro, casado, funcionário público, portador do RG 25.693.808, dígito 8, no título eleitoral número 25, 51, 97, 150, 124, zona 053, seção 0313, e no CPF 26, 41, 23, 478, dígito 52, com endereço à Rua Alberto Vilhena Júnior, número 1008, Fundos, Jardim Maringá, Itapeva, São Paulo, CEP 18.406.404, na forma do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, muito respeitosamente vem expor os seguintes fatos e argumentos. Em março de 2018, o prefeito Luiz Antônio Rusni Cavani foi condenado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo por improbidade administrativa na forma do artigo 10º, 1º, 7º e 12 e 11, ambos a Lei Federal 8.429 de 92. Em entrevista à emissora da TV Tem, o prefeito disse abertamente, sem meios termos, e ciente de que estava dizendo que a condenação que lhe foi imposta não aponta conduta dolosa de sua parte, muito menos que tenha ocorrido danos ao erário municipal, conforme link abaixo. Daí tem o link do site. Em nota de esclarecimento emitida na rede social Facebook, no perfil da Prefeitura Municipal, o prefeito reiterou que não tinha cometido nenhum ilícito ou ato de improbidade administrativa com dolo, enquanto prefeito municipal e seus mandatos. Daí tem uma foto em anexo. Com tal declaração, o prefeito supostamente tentou minimizar a repercussão dos fatos da condenação por improbidade administrativa, por decisão judicial em segunda instância. Isso posto, cabe mencionar que atos de improbidade administrativa atentam contra os princípios da administração pública, compreendendo ação ou omissão que fere os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições públicas. Reforce-se ainda que o prefeito ocupa cargo público de chefe do Poder Executivo do município, tendo por
Dever zelar pela primazia dos deveres de honestidade, moralidade pública e lealdade às instituições que servem à sociedade de nossa cidade. Destaca-se também que o prefeito, como qualquer outro agente político ou público, deve pautar suas ações por uma conduta proba, honesta e guiada pela veracidade dos acontecimentos e atenção aos princípios da ética e decoro, que deve nortear suas atitudes e comportamento à frente da gestão pública e como representante eleito pela sociedade. Por decoro, se compreende o termo utilizado no direito para constituir um código de ética e conduta que membros de instituições públicas devem obedecer, sendo regidos pela honestidade e princípios de moralidade pública a todo o tempo. Em resumo, decoro é a conduta individual exemplar que deve ser adotada pelos políticos representantes eleitos da sociedade e todo e qualquer momento em sua vida pública e como gestor público. Pois bem, o prefeito Luiz Antônio Rusni Cavani, ao declarar na entrevista e nota pública que não cometeu nenhuma infração contra o erário público de forma dolosa, ele faltou com o dever de honestidade e lealdade às instituições e sociedade do município de Itapeva. Em primeiro lugar, destaca-se que o prefeito teve seus bens bloqueados para pagar multa imposta pela decisão judicial que pesa sobre ele, em virtude de condenação por atos de improbidade. A comprovação dessa alegação está no teor do próprio acordo proferido pela colenda da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme segue abaixo. Luiz Antônio Rusni Cavani. A. Ressarcimento integral do dano referente ao ano de 2006, no valor de R$ 5.257,51. centavos, e ao ano de 2007 no valor de R$ 14.445, acrescidos de correção monetária, tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação. B. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócia majoritária pelo prazo de 5 anos a contar do trânsito de julgado. C. Suspensão dos direitos políticos por 5 anos, bem como a perda da função pública, caso ainda a exerça. D. Pagamento de multa civil no mesmo valor do dano causado ao erário, conforme apurado no item 3A. Por fim, no tocante ao pleito dos queridos Luiz Antônio Rusni Cavani e Armando Ribas Geminiani, de levantamento da decretação de indisponibilidade de bens, também nada a ser provido. Isso porque a medida de indisponibilidade dos bens foi ordenada no montante estritamente necessário, ao integrar ressarcimento do dano e satisfação da condenação em razão dos atos de improbidade administrativa praticados. Tal medida tem por escopo evitar a dilapidação do patrimônio durante o iter processual, com a finalidade de promover uma maior proteção ao erário, nos termos do artigo 7 da Lei nº 8.429, de 92. Com efeito, em se tratando de erário de nítido interesse coletivo, há de se ter cautela redobrada para sua proteção, não se mostrando excessivo o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens nos moldes em que se ordena. Anexo 2. Com base no acima descrito, não restam dúvidas de que o prefeito supostamente mentiu em entrevista e nota de esclarecimento, quando disse que não houve danos ao erário público municipal cometido pela sua parte. Lembremos que o acordo do Tribunal de Justiça detém fé pública, portanto, possui teor de veracidade real sobre os fatos ocorridos e provas analisadas decididas em instâncias judiciais. Ante a isso, resta deduzir, por lógica formal, que o prefeito supostamente faltou com o dever de honestidade e decoro ao dizer que não cometeu nenhum ato que acarretasse danos ao erário público municipal. Não prospera também a alegação do prefeito em entrevista à nota pública de que a mesma não tenha cometido nenhum ato sem dolo. Mais uma vez, o próprio acordo emitido pelo Tribunal de Justiça desmente o prefeito a saber. Tem uma parte do acordo em anexo. Por outro lado, não se pode dizer que ausente o dolo. A responsabilização do requerido dar-se-ia até mesmo por ato comissivo, eis que possível taxar de improbas suas condutas em razão da omissão dolosa que teriam praticado. Faltar com a verdade ou omitir informações reais sobre os fatos ocorridos
viola totalmente o Código de Ética e Decoro que os eleitos pela sociedade devem seguir em todas as ações de suas condutas públicas e como administradores do município. Portanto, não há dúvida de que o prefeito Luiz Antônio Rusin Cavani tenha, ao que tudo indica, procedido de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo diante dos fatos acima citados, que merece apreciação dessa colenda Câmara Municipal na forma do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, que versa: são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com cassação do mandato. 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Isto posto, solicito que a Câmara Municipal de Itapeva tome as medidas necessárias para acatamento da presente denúncia e instalação de procedimento de cassação de mandato do prefeito Luiz Antônio Rusin Cavani, na forma das leis pertinentes ao caso. Itapeva, 20 de março de 2018. Hugo Leonardo Agnelli de Aquino, RG 25-693-808, dígito 8. Consulta o plenário sobre o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201/67. Os vereadores favoráveis ao recebimento da denúncia permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Declaro recusado o recebimento da denúncia. 14 votos a 1. Senhor presidente, gostaria que constasse em ato meu voto favorável. Voto favorável do vereador Margarido. Diante do não recebimento da denúncia, passamos para o próximo item da pauta. Matéria para a próxima sessão. Em segunda discussão e votação, os projetos de lei 10, 25 e 26 de 2018. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os presentes novamente. Eu vou seguir novamente, conforme meus colegas relataram aqui, o que está na lei. E eu vou seguir o que está na nossa lei maior, do nosso Estado Democrático de Direito, que é a nossa Constituição Federal. Primeiramente, como já foi falado por todos aqui, não houve trânsito em julgado do processo do prefeito. Eu vou pegar o preâmbulo da nossa Constituição Federal e alguns artigos principais da Constituição, inclusive alguns que são cláusula pétrea, que não pode ser alterado. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. O inciso 57 desse artigo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Repetindo, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória, que é o princípio da presunção da inocência, que está entre as principais garantias constitucionais do cidadão brasileiro, ao estabelecer que todo e qualquer acusado deve ser considerado inocente até a decisão final, contra a qual não caiba mais recurso, independente da acusação que lhe foi imputada. Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado antes da sentença final, que advirá após ser-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório, dentro do devido processo legal. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, é muito claro.
até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, no seu artigo 11, assevera que todo ser humano acusado de ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. A Constituição Federal Brasileira de 88 nos diz no seu artigo 1º que todo o poder emana do povo. Então, relatando primeiro do artigo 5º, o que eu falo? Não tem como nós, vereadores, julgar algo que ainda está em julgamento. Como que nós vamos decidir aqui se o prefeito é inocente ou culpado, se ele ainda tem o direito da ampla defesa e do contraditório? E talvez a filmagem dele foi para uma ampla defesa e contraditório, que é o direito dele, que ele declarou para ele, não é culpado. Então, ele está recorrendo essa decisão. Mas ainda, a Constituição Federal Brasileira de 88 nos diz em seu artigo 1º, parágrafo único, que... Vereadores, só um minutinho. Obrigada. Que todo poder emana do povo e que esse poder pode exercê-lo de forma direta ou por meio de seus representantes legais, garantindo assim a democracia, tanto na forma representativa quanto na forma direta. Então, todo poder emana do povo, que escolhe através dos seus representantes legais. O prefeito foi eleito com 66,75% dos votos válidos. Quer dizer, 34.011 votos. Como que a gente vai pegar 34 mil pessoas que decidiram que ele seria o prefeito e, por causa de uma pessoa, nós vamos tirar ele? Isso quer dizer o quê? Rasgar a Constituição Federal e acabar com a democracia. Se tivesse, pelo mínimo, 10%, 3.400 pessoas aqui pedindo a cassação do prefeito, poderíamos analisar aqui. Mas apenas uma pessoa... de 34.011 votos que o prefeito teve. Se fosse uma cidade que não precisasse de segundo turno, ele já estava eleito em primeiro turno. Quem somos nós para tirar o poder que emana do povo, que fala a nossa Constituição Federal? Agora, se no final ele for condenado e julgado, que ele pague pelos seus crimes. Se ele cometeu, se tiver o julgamento e ele for condenado, não só ele, como qualquer outro político corrupto ou qualquer outro que cometa algum ato de improbidade, que assim pague conforme a lei. Assim deve ser. E eu queria colocar, que está no dicionário de democracia, que é um substantivo feminino, governo em que o povo exerce a soberania. 2, sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleição periódica. Então, o povo escolheu o prefeito. Tinha que ter, pelo mínimo, 10% aqui para a gente acatar essa denúncia. E eu acredito que o vereador tem que ter posição. Eu sei que vai vir algumas críticas aqui, mas o vereador não tem medo de críticas, senão não era vereador. E eu acredito que, se eu fosse uma vereadora café com leite, que só viesse na sessão e não falasse nada na internet, não apresentasse trabalho, nem iam lembrar de mim, não ia nem ter crítica. Então, eu parabenizo o seu Hugo, ele fez a parte dele, eu não sei se ele está aqui, se ele já se retirou. Ele apresentou a defesa dele, ele fez a parte dele, e até que eu falo que ele é corajoso, visto que muitos usam fakes para denegrir a imagem de nós parlamentares. Não tem a coragem de dar a cara para bater e falar. Ele sim, ele pelo menos colocou a figura. Uns usam o terceiro para falar. Então, pelo menos, ele é um homem íntegro, que veio aqui e colocou sua posição. Mas nós não podemos acatar isso. Então, eu agradeço a todos e Deus abençoe. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Dr. Pedro Correia. Muito bem. Queria só aqui justificar meu voto. Alô. Queria justificar aqui meu voto. Primeiro, parabenizar aqui o nosso denunciante, Hugo, pela coragem e pelo belo trabalho feito. Muito bom o trabalho. Porém, dizer que foi inoportuna essa denúncia. Primeiro, como os colegas já disseram, tudo se soma aí, né? Questão de recursos, a decisão não é definitiva, não tem trânsito em julgado. E só ocorrerá depois de uma certidão com trânsito em julgado. Cabe embargos de declaração, embargos, recursos ordinário e extraordinário, inclusive ao mesmo tempo, com efeito suspensivo. Não aplicariam ainda essa decisão. De outro lado, observando o momento político, também eu acho que não seria oportuno, porque esses fatos ocorreram no primeiro mandato do prefeito, 2005, 2008.
Depois disso, o prefeito já foi reeleito, exerceu um mandato em 2009, 2012, com uma aprovação altíssima, se eu não me engano, cerca de 80% de aprovação. Ficou 4 anos fora, agora voltou a ser prefeito com alta aprovação. Então, politicamente, ele tem boa aprovação. Então, também seria um dos motivos da inoportunidade. E eu queria só fazer uma observação, acho que interessa a todos também. Estava comentando com o Tony ali. O prefeito, eu acredito que ele, ao falar de dolo, ele não teve o dolo de mentir. Primeiro, precisa saber que o termo, segundo os melhores gramaticistas, é dolo e não dolo, assim como solo e não solo. O dolo, o que é o dolo? Tem que entender. A vereadora falou em crime. Não tem crime. O prefeito não foi acusado aqui de nenhum crime. Houve acusação de uma infração político-administrativa. Tá? Então, existe o dolo civil, o dolo político-administrativo e o dolo criminal. Se for falar em dolo, dá para escrever um livro. A classificação de dolo genérico, dolo específico, uma série de dolos, o eventual. Então, eu acredito que o prefeito não teve o dolo de mentir quando ele falou em dolo, que ele não teve o dolo. Por outro lado, o dolo se verifica em atitudes, não em palavras. Então, é impossível eu falar uma mentira dolosa. Não existe mentira dolosa. Existem atitudes dolosas. Ok? Obrigado. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Convoco os vereadores para a 15ª sessão ordinária e a 6ª sessão extraordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 26 de março, no horário regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.